Quero agradecer, pastor Gilson, a oportunidade de mais uma vez o pastor me confiar a palavra. E sem mais, eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Aleluia. Glória a Deus. E abrisse as suas Bíblias, Eric, coloque para nós lá, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? E diz a palavra do Senhor assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Desde o início do culto, a palavra que nos vem é gratidão, né? Nos louvores, na oferta. E agora a palavra que Ele tem para nós já louvamos, nós já entregamos o nosso louvor. E agora é a hora de nós recebermos da parte do Senhor, aleluia. E quantos aqui estão dispostos a receber? Aleluia. Vamos orar ao Senhor, amado Deus e soberano Pai. Senhor, aqui estamos em Tua presença, Senhor, e neste momento, Pai, eu quero colocar diante de Ti a Tua igreja, Pai. Senhor, vem sobre os nossos corações, Pai. Cativa as nossas mentes, Pai, limpa as nossas mentes, limpa o nosso coração, Senhor, para que possamos, Deus, receber da Tua palavra, receber aquilo que o Senhor tem para ministrar as nossas vidas essa noite, Pai. E em nome de Jesus nós declaramos que só Tu és Senhor nas nossas vidas e nos assentamos com muita alegria, aleluia. Pode se assentar, igreja, oh glória. Aleluia. Esse texto que nós lemos, essa passagem que nós lemos, ela trata-se de uma das tantas cartas que Paulo escreveu. E o que Paulo, ele escreve então essa carta para a igreja os crentes de Tessalônica, né? São novos convertidos. E o que Paulo quer dizer nessa carta? Em primeiro lugar, ele quer expressar a sua alegria pela fé e pela perseverança da igreja dos Tessalonicenses, mesmo em meio a muita perseguição, porque aqueles crentes sofriam muitas perseguições. E também para explicar a eles algumas coisas, alguns princípios da parte do Senhor, para dar a eles algumas instruções de como eles deveriam agir, já que agora eram cristãos, né? E dentre essas coisas, dentre essas instruções, Paulo, ele os instrui, ele recomenda que em tudo eles fossem gratos ao Senhor, aleluia. E é com base nessa palavra, com base nessa instrução de Paulo para aquela igreja, é que eu venho trazer uma palavra essa noite para nós sobre gratidão. A palavra que o Senhor me trouxe ao coração sobre gratidão. E a gratidão, meus amados, ela precisa fazer parte das nossas vidas. Ela tem que fazer parte das nossas vidas. Nós precisamos adotar a gratidão como um estilo de vida para nós. E eu creio que não somente eu, mas que cada um de nós aqui temos muitos motivos e muitas razões para agradecer ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. E um pouquinho mais adiante lá dessa carta dos Tessalonicenses, Paulo, ele escreve a Timóteo. Coloca para nós lá, Eric, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3. O versículo é 1 e o 2.
Paulo, então, ele vai dizer a Timóteo que nos últimos dias haverá uma grande corrupção, uma extrema corrupção nos últimos dias. E nós vemos que nós estamos nos últimos dias, segundo a palavra do Senhor, segundo os sinais que se cumprem a cada dia. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Então, Paulo diz a Timóteo assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, prestem atenção nessa passagem, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Algumas versões diz tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Vamos ler ali a penúltima palavra? Ingratos. Queridos, assim como a gratidão, ela é um estilo de vida. Infelizmente, a ingratidão também é um estilo de vida para muitos. A gratidão, entenda uma coisa, a gratidão e a ingratidão, imagine você duas linhas paralelas. Uma é a gratidão, a outra a ingratidão. Elas não estão ligadas, mas elas estão muito próximas uma da outra. Então, a ingratidão e a gratidão, infelizmente, elas caminham juntas. E elas estão muito próximas uma das outras. Um exemplo disso que nós temos na Bíblia é Lúcifer. Quem foi Lúcifer? Quem era Lúcifer? Lúcifer, ele era um anjo de luz. Quem fez de Lúcifer um anjo de luz foi Deus. Quem deu a ele um cargo muito importante foi Deus. Quem deu a ele autoridade foi Deus. Se ele tivesse sido grato por tudo que Deus lhe deu, ele jamais teria se rebelado. E além dele ter se rebelado, ainda arrastado, diz a Bíblia, uma terça parte dos anjos. Se ele tivesse sido grato à posição que Deus deu a ele, ele jamais teria se rebelado. Não é verdade? Então agora eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou falar agora. A rebelião, ela não é uma semente. A rebelião, ela é um fruto muito amargo que vem da semente da ingratidão. Vocês entenderam? Ela é um fruto muito amargo que ela resultou da semente da ingratidão. Então, vamos cuidar com aquilo que nós semeamos por aí. Porque se nós semeamos, semeamos ingratidão, nós vamos colher o fruto da rebelião. Então, portanto, seja grato. Aleluia. Oh, glória a Deus. E de um anjo de luz, Lúcifer, ele passa a ser Satanás, o inimigo número 1 das nossas almas. E diz a Bíblia que ele anda por aí, rugindo e bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. E eu quero dizer que se nós, eu, você,
a igreja, estivermos firmes na rocha que é Cristo, Ele não vai conseguir nos parar. Ele não tem poder sobre nós. E mesmo que Ele tente nos parar, Ele não vai conseguir. Mesmo que Ele tente nos calar, Ele não vai conseguir. Mesmo que Ele tente nos derrubar, Ele não vai conseguir. E mesmo que Ele tente nos destruir a nossa família, Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir destruir a igreja do Senhor, porque a Bíblia ela nos dá respaldo que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso nós como igreja, eu como igreja, você como igreja, nós precisamos continuar avançando sem parar. Aleluia, aleluia. Eu vou avançar, você vai avançar, a igreja do Senhor na terra vai avançar, a CCNA vai avançar, as outras placas de igreja vão avançar, porque nós cremos que quem é maior por nós é Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. E mesmo que Ele queira tentar, porque o papel dele é tentar, nós nunca podemos esquecer, preste bem atenção nisso, nós nunca podemos esquecer que eles são só a terça parte. E nós temos o céu inteiro ao nosso favor. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E nós sabemos que ele já foi vencido há mais de 2000 anos atrás. E mesmo que ele tente, e se ele continuar insistindo, nós precisamos lembrar a ele qual é o futuro dele, que é num lago de fogo, bem abaixo dos nossos pés. Aleluia. Então, mais uma vez eu repito, cuidado com a ingratidão. Vamos ser gratos. Aleluia. Porque um coração grato atrai o favor de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu quero lembrar vocês de uma... Lá em Lucas 17, não precisa colocar, meu querido. Lucas 17, no versículo 11 ao 19, vai contar a história da cura dos 10 leprosos. Jesus cura aqueles 10 leprosos, mas somente um deles voltou para agradecer. Puxa, eram 10. E um deles somente voltou para agradecer. Hoje, quando essa reunião acabar, porque como diz o nosso pastor Gilson, não é o culto acabar, porque o culto continua depois daqui. Aqui é apenas uma reunião. O nosso culto, ele continua todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Quando essa reunião acabar, e nós formos para a nossa casa, para nós podermos entrar dentro de casa, nós vamos precisar de uma chave. Para você ligar o teu carro não vai ligar se você não tiver a chave. Para nós apertarmos um parafuso, nós não vamos apertar se nós não tivermos uma chave. Podemos até usar a faca, né? Nossa, já entortei tanta faca. Podemos até usar a faca, mas não fica tão perfeito como a chave, né? Então, a chave, ela é um segredo tão grande, porque no mundo espiritual também é assim. Assim como no mundo físico, para abrir qualquer porta que seja, nós precisamos de uma chave, no mundo espiritual nós também vamos precisar de uma chave. Se você quer ser vitorioso, você vai usar a chave da oração. Se você quer ser abençoado, você vai usar a chave da gratidão. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos desenvolver o hábito na nossa vida
de em tudo darmos graça, de em tudo agradecermos a Deus, seja qual seja a bênção recebida. Nós precisamos agradecer. E um segredinho aqui nessa noite, que quando nós agradecemos a Deus por uma bênção, automaticamente nós estamos abrindo a porta para outra continuar recebendo bênçãos. Amém? Então aquele leproso, não mais leproso, agora é um ex-leproso, né? Então aquele ex-leproso, quando ele volta para agradecer a Jesus pela cura, Jesus disse a ele: vai, a tua fé te salvou. Então aquele homem, além dele ter sido curado, ao voltar para agradecer a Jesus, ele ainda recebeu uma segunda bênção, pastor. A gratidão daquele homem abriu na vida dele a porta da salvação, porque além dele ser curado, ele foi salvo. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Então, como eu falei, todas as vezes que você agradecer a Deus por uma bênção, automaticamente você estará abrindo a porta para uma segunda bênção. Aleluia. Nós temos um grande exemplo disso, que a gratidão, ela gera multiplicação. E nós temos o milagre da multiplicação. Não o primeiro, no segundo milagre. Porque o primeiro milagre, quando Jesus ele pega aqueles 2 pães, 5 pães e 2 peixes, ele levanta para o alto e ele abençoa. No segundo milagre da multiplicação, Jesus ele pega aqueles 7 pães e aqueles poucos peixes. Não diz exatamente quantos peixes são, mas diz que são 7 pães e alguns peixes. Ele levanta para o alto e ele agradece, dá graças por aquele alimento. E aí, daqueles 7 pães e poucos peixes, são alimentados mais de 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então, ao você agradecer ao Senhor, agradeça pelo pouco, porque Deus vai te colocar sobre o muito. Aleluia. O milagre da multiplicação virá na sua vida. Aleluia. Salmo 103, o versículo 1 ao 2, vai dizer assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O que quer dizer a palavra bendizer? Quer dizer agradecer. Quer dizer, é louvar, é adorar ao Senhor. Então, antes de você pedir qualquer coisa que seja, agradeça por aquilo que você já tem. Aleluia. Oh, glória a Deus. Lá no Salmo 100, do versículo 1 ao 5, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. Algumas versões diz todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Prestem atenção no versículo 4. Entrai pelas portas dele
com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Eu vou ler novamente o 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. O que está querendo dizer para nós esse versículo? Não entre pedindo. Não entre na presença de Deus pedindo. Entre na presença de Deus agradecendo. Aleluia. Aleluia. Entre agradecendo. Como está o seu banco de gratidão? Será que está negativo ou positivo? Como que se encontra o seu banco de gratidão essa noite? Agradecemos a Deus por coisas tão grandes. E a maioria das vezes esquecemos daquelas tão pequenas. São tantos os detalhezinhos que, se os nossos olhos físicos enxergassem tudo de Deus para nós, faltaria tempo no dia para agradecer. Oh, aleluia! Como está o seu banco de gratidão? Como está a sua gratidão ao Senhor? Oh, Deus poderoso! Antes de você agradecer a Deus pelo que Ele faz e pode fazer na sua vida, agradeça por quem Ele é na sua vida. Muitas vezes a gente entra na presença de Deus e agradece a Deus por tudo que Ele nos dá, por tudo que Ele nos faz. E ali a gente já embala e já pede um monte de coisa. Eu estou falando de mim, eu não sei vocês. E ali a gente já se embala e já pede um monte de coisa, né? Dependendo da oração, dependendo do momento que você está fazendo. E aí, será que em primeiro lugar nós estamos exaltando o Senhor por aquilo que Ele pode nos fazer? Ou será que nós estamos exaltando ao Senhor por quem Ele é na nossa vida? Porque antes de nós sermos abençoados, antes dele nos dar a bênção, antes de pedirmos alguma coisa, nós precisamos louvar o Senhor, agradecer a Ele por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Oh, aleluia! Aleluia! Nós precisamos agradecer ao Senhor por quem Ele é. Aleluia! Oh, glórias a Deus. Muitas vezes é tão difícil. A primeira música aqui do grupo de louvor essa noite, a Rita comentou. É tão difícil agradecer na dor. Sim, porque nós teríamos que estar agradecendo pela dor. É tão fácil agradecer ao Senhor quando tudo vai bem. É tão fácil louvar ao Senhor quando tudo vai bem na nossa vida. Mais fácil ainda é agradecer ao Senhor, é bendizer o nome do Senhor, quando aquilo que não estava indo bem, de repente Deus torna uma bênção para nós. Mas e a hora de dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Senhor, eu te agradeço pela luta. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelas perdas. Só quem perdeu aqui alguém sabe o que é passar por um luto. Será que nós já agradecemos ao Senhor pelas perdas que tivemos? Sejam elas materiais, sejam elas de entes queridos. Será que nós temos coragem de agradecer ao Senhor por um momento tão difícil na nossa vida? E ainda dizer assim, está aqui, oh Deus, celebrai com júbilo ao Senhor.
Será que entramos em seus atos com júbilo, celebrando com alegria no momento em que mais dói na nossa vida? Queridos, agradecer não é somente agradecer as coisas boas. É agradecer também pelas coisas que não são boas para nós. Mas como diz a palavra, há um propósito para todas as coisas. De repente nós não tenhamos forças, de repente alguém que nos enxerga, agradecendo a Deus por algo que nos dói, vai dizer, nossa, isso aí está maluco, está maluca. Não é verdade? Só que nós sabemos que todas as lutas, todas as vitórias, tudo aquilo que vem para nos afligir, em cada uma dessas situações, nós tiramos lições e nós crescemos a cada dia. E a cada dia nós subimos um degrau. E a cada dia estamos mais aptos para servir ao Senhor. Porque Deus nos trata na área que Ele quer nos usar. Nunca esqueça isso na tua vida. Se a luta que você está enfrentando, se a dor que você está passando, está tentando te destruir, não pense que ela é para te destruir, porque ela é para te levantar, ela é para te usar, e ela é para te fazer saber que um dia lá na frente Deus vai tratar pessoas através da tua vida. Ninguém trabalha, ninguém faz nada para Deus, ninguém trata vidas com experiências alheias. As experiências precisam ser nossas, as dores precisam ser nossas, as vitórias precisam ser nossas, as lutas precisam ser nossas, como as alegrias precisam ser nossas. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor, aleluia. Muitas vezes, nós ajudamos pessoas. E de repente nós nos entregamos assim de uma maneira, como é que eu vou dizer? Puxa, nós mergulhamos de cabeça para ajudar algumas pessoas. E aí passa um tempo, e essas pessoas, elas nem voltam para agradecer. Os pastores acontece isso bastante, líderes também. E quando aquela pessoa passa por esse, passa por esse deserto, ela não volta nem para agradecer. E aí o que se fazer? Aí você vai levantar a sua mão para o céu e vai dizer, obrigada, Senhor, pela oportunidade que eu tive em servir aquela pessoa. Obrigado pela oportunidade que eu tive em poder servir, em poder ajudar alguém. E assim é com a gente. Quantas pessoas que já te ajudou, que já me ajudou? Quantas pessoas o Senhor levantou para me ajudar? Quantas pessoas o Senhor levantou para te ajudar? Ajudar na caminhada cristã? Ajudar com algum problema que você teve? Deus, Ele usa pessoas como um canal de bênção na sua vida. Assim como usa você como um canal de bênção na vida de alguém. Portanto, seja grato. Agradeça ao Senhor. E voltando na parte dos vales. Na parte mais difícil de agradecer. Deus é Deus de montanhas e Deus de vales. Não importa se você está no alto, não importa se você está no vale. Vale não é para permanecer, vale é só para passar. Então não importa se você está no vale
ou se você está no alto. Seja grato. Agradeça o Senhor. A gratidão abre a porta para a segunda bênção na sua vida. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o Senhor. E nunca se esqueça que não importa qual seja o tamanho da nossa capacidade. Não importa qual seja o tamanho da nossa capacidade, do nosso preparo, o mérito das nossas conquistas nunca será nosso, sempre será de Deus. Porque mais preparado que sejamos para algo, se Deus não permitir, vamos dar um exemplo aqui, uma prova, um vestibular. A pessoa estuda. E quando ela vai prestar a prova, ela vai fazer o exame, por mais que ela tenha estudado, o mérito não é dela. E se ela achar que o mérito é dela, simplesmente ela pode esquecer tudo na hora. Isso é só um exemplo para a nossa vida. Então, todas as suas conquistas, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você já recebeu até aqui, o mérito não é seu, o mérito é do Senhor. Aleluia. Portanto, seja grato. Grato. A gratidão, ela é um estilo de vida. E que a partir de hoje, é claro que nós agradecemos. Mas que a partir de hoje você venha agradecer. Tanto por aquilo desse tamanho, quanto aquilo desse tamanho. Amém? Se nós formos olharmos na Bíblia Sagrada, há muitas passagens sobre gratidão. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos mergulhar na Bíblia. Nós não podemos ser como aquelas pessoas que que esquiam na neve. Vai lá, esquiando. Salmo 23. Daí dá um pulo lá no Salmo 100. Dá um pulo lá no Novo Testamento. Então, nós não podemos ficar esquiando. É tempo de nós mergulharmos nas Escrituras do Senhor. Amém? E sejamos gratos em todo o tempo. Eu queria chamar o grupo de louvor, por favor.